Bom, na aula de hoje, só para resumir o que nós falaremos, né, o tema geral é o que os pais precisam estudar, assimilar de conhecimentos para ser capaz de ter mais segurança, estar mais preparados para ajudar os próprios filhos na educação. Tá? Então, nós falaremos como os pais podem adquirir as principais referências de cultura, adquirir um certo domínio da linguagem e também conciliar uma nova rotina de estudos com os outros afazeres da casa, do trabalho e assim por diante. Tá? Então, nós vamos falar sobre todas essas coisas e, no final, nós vamos contar uma novidade que vai ajudar todo mundo nesse processo. Tá? Então, esse é o programa da noite de hoje. E, então, vamos começar. E o professor Guilherme vai falar primeiro. Isso aí. Então, pessoal, antes da gente começar a aula propriamente dita, vale a gente localizar, assim, a razão do porquê a gente preparou essa aula, né? Por que a gente vai fazer uma aula, então, para ajudar os pais a se prepararem, né, para essa educação dos filhos, para ajudar nessa educação dos filhos. Então, todo mundo aqui concorda que a gente está passando por um período de crise na educação, certo? Todo mundo concorda com isso, a gente vê o resultado dos testes nacionais e internacionais, em alfabetização, em outras áreas também. A gente vê os dados de institutos de pesquisa, né? A própria observação, a gente pode perceber as pessoas, né, da geração dos nossos filhos, até da nossa geração, né, muitas dificuldades na própria formação, e aí está um ponto importante, né, independente desses dados todos, a gente percebe, na nossa própria experiência, a gente percebe, a gente não se sente muito seguro, né, a maioria de nós aqui não deve se sentir muito seguro com a própria formação, e também com a educação que os filhos, né, nossos filhos estão recebendo nas escolas e assim por diante. Então, todo mundo tem, vamos dizer assim, essa percepção direta desse problema. A gente dá aula já há alguns anos e a gente percebe muito essa reclamação, esse ponto dos pais. Olha, eu acho muito importante tudo isso, eu queria ajudar, mas eu não me sinto preparado, né? Eu não me sinto pronto para poder fazer essa educação. Eu mesmo preciso aprender algumas coisas antes, me formar antes de alguma maneira, e eu não sei como fazer isso, né? E a gente vem ouvindo isso, e mais recentemente a gente lançou um curso, o curso Domine a Arte de Ler, um livro, né, um material didático para ajudar os pais nessa tarefa, e essa reclamação ela ficou mais marcante ainda, mais, vamos dizer assim, constante. A gente recebia ligações de mães, mensagens, etc., dizendo, olha, o material parece ser bom, etc., eu acho que é muito bom fazer isso, mas eu não sei se eu vou conseguir aplicar, né? Eu não sei se eu vou conseguir usar esse material, porque eu acho que eu tenho graves falhas aí na formação, etc. Então, essas reclamações, elas vão aumentando, né? A gente foi percebendo isso, e, assim, um dado de experiência nosso aqui, pessoal, eu dou aula há 8 anos, o Fábio também já há uns bons anos aí, e o que a gente percebe, dando aulas aí, tanto assim, para turmas ou para aulas particulares, para faixa etária de 8 a 17 anos, essa faixa etária que a gente vem trabalhando já há algum tempo, com educação clássica para essa faixa. Então, são turmas presenciais ou online, né, dessas várias idades, às vezes são turmas, às vezes são aulas presenciais particulares, e em todas elas a gente percebe, assim, o problema mais geral. A maioria dos jovens, eles não tem uma formação adequada em linguagem, apropriada, ou aquela que seria possível para a idade deles, né, e também não tem as mínimas referências históricas, geográficas, né, culturais em geral, né, parece que não foram adquirindo isso. Isso a gente percebe em jovens que vieram de escola pública, escola privada, mesmo de famílias homeschoolers, né, etc., a gente percebe esse problema, né, e assim, o lado bom disso tudo, qual é? Tem muitas famílias buscando contornar essa crise na educação. Isso aí é evidente. A gente estava comentando aqui, né? Estamos todos aqui agora ouvindo porque a gente está preocupado com essa questão. Então, o primeiro recurso que muita gente usa, né? É um recurso fácil para todo mundo e realmente tem muita coisa boa, é a internet, né? Só que a gente vai na internet e a gente depara com outro problema, né? Que olha só, tem um monte de gente propondo, né? Cursos, materiais, livros, né, e tudo com aquele tom de urgência, de importância máxima, se você não fizer aquilo, nada vai dar certo. E olha só, quando vem esse bombardeio de informações, naturalmente o efeito é o contrário, né? A gente vai sentir o quê? Mais insegurança, mais confusão, quer dizer, que critério que eu vou usar para selecionar os cursos que eu vou fazer, os livros que eu vou adquirir, né, por onde que eu vou começar. Então, isso pode até atrapalhar essa situação, essa questão. Então,
o motivo da aula é esse, pessoal. O que a gente quer fazer com essa aula? Primeiro, dar um senso de prioridade para vocês. Por onde começar os estudos, né, essa formação, para poder estar pronto, né, preparado para ajudar na educação dos filhos. Porque, olha só, mais importante ainda do que ter um material, um método, isso tudo é essencial. Mas mais importante que isso é a gente estar pronto e a gente se sentir seguro para poder começar essa educação, né, para poder começar essa formação própria e, na sequência, a educação dos filhos. E a gente acho que já pode mencionar aí, né? Então, quais são essas prioridades, né? Vamos começar a falar um pouquinho dela. Fábio, quer falar um pouquinho? Não, então, o que nós vamos colocar aqui como prioridades é com base tanto na nossa experiência, né, como o Guilherme disse, como professores, tanto pela consulta de outros pedagogos ao longo da história e de mestres da educação ao longo dos tempos que foram realmente afirmando que esses são os conhecimentos prioritários, essenciais, para que uma pessoa qualquer precisa assimilar, e também um pai, claro, que queira transmitir para os seus filhos, né? Então, o que nós precisamos, o que é prioridade? Então, dentro desse bombardeio de informações, propostas, cursos, o que é importante um pai que quer estar pronto para ajudar os filhos a assimilar, para ele próprio, para fazer essa preparação? Primeiro, é ter um certo domínio da linguagem, domínio da língua. Tá? E aí o Guilherme vai falar num próximo momento mais profundamente sobre a linguagem. Agora, um outro campo, que é muito importante também, o pai precisa assimilar, ele precisa adquirir uma série de referências de cultura geral. Tá? E aí eu vou falar agora, nesse momento da aula, nesse primeiro momento, sobre o que seria isso, adquirir referências de cultura geral. Tá? Então, esse vai ser o próximo ponto. Bom, então já vamos entrar aqui. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é refletir um pouco sobre o que seria cultura. Né? Porque quando nós falamos a palavra cultura, atualmente, a primeira coisa que vem à cabeça é uma ópera, é alguém numa galeria de arte, né? Alguém num teatro, música clássica. Então, são algumas expressões artísticas e culturais, que são culturais de algum modo, mas o ponto é que cultura não se resume a isso, a esse aspecto, essa expressão artística sobre alguns aspectos de cultura, tá? Cultura não é só isso, tá? Então, o que seria a cultura? Né? A cultura, basicamente, é a reunião dos conhecimentos, habilidades e técnicas, artes, que os seres humanos foram descobrindo e aperfeiçoando ao longo dos séculos. Quer dizer, é esse conjunto, esse arcabouço de experiências passadas e conhecimentos que nos orienta na vida em geral. Quer dizer, desde as coisas mais básicas, como alimentação, vestuário, moradia, até as coisas mais altas e mais importantes, como filosofia e religião, tudo isso nós sabemos, nós temos acesso por conta desse legado, dessa herança cultural, né? Dessas coisas que os homens foram descobrindo, assimilando, ampliando, e que nós agora temos acesso. Quer dizer, imagine só qual seria a situação se cada geração precisasse descobrir tudo do zero. Quer dizer, como que come as coisas, como que faz as comidas, como se veste, como constrói casa, né? Como se organiza a sociedade, né? Como faz leis, como que é a religião, como se pratica a religião. Então, imagine só como seria a vida humana se a cada geração os homens tivessem que fazer tudo de novo. Né? Seria impossível, né? Seria muito difícil. Estaríamos ainda fazendo fogo com pedra, né? Então, o que nós entendemos como cultura, o que é cultura é isso, é esse conjunto de experiências antigas que foram sendo passadas de geração a geração, que nos servem de orientação geral para a vida, desde das coisas mais básicas às mais elevadas. Né? E então é isso que é cultura, é isso que nós precisamos adquirir, uma cultura geral, tá? Mas veja que é muito amplo esse universo, o que nós chamamos de cultura é uma coisa muito ampla, né? E nós precisamos então ter conhecimentos básicos, fundamentais dentro desse universo, para inclusive sermos capazes de assimilar as outras coisas da cultura, dizer, entendermos melhor a nossa posição e assimilarmos, inclusive ampliarmos o nosso horizonte de cultura, né? E por onde nós começamos essa aquisição de cultura? Qual que é o básico? Qual que é o piso? Né? Nós precisamos, no primeiro momento, adquirir as referências
que nos posicione, nos localize no espaço em que nós vivemos e no tempo em que nós vivemos. Quer dizer, conhecimento que nos explique como nós chegamos até aqui, né, por que nós estamos aqui, o que é estar aqui, quais foram os fatos, os acontecimentos que nos trouxeram até aqui, né, não só a gente individualmente, mas a nossa comunidade, como que aconteceu antes da gente nascer, para que nós chegássemos ao estado atual de civilização, de cultura, né? Então, esses conhecimentos são fundamentais. Né? Em termos escolares, que matérias explicam, que matérias nos dão essas orientações no espaço e no tempo? Bom, no espaço, a geografia, e no tempo, a história. Né? Então, em termos escolares bem simples, nós deveríamos começar essa aquisição de cultura geral estudando esses dois temas. Então, essa é a primeira informação relevante aqui da aula, porque dentre essas múltiplas informações e propostas de estudos, às vezes esses pontos passam despercebidos, né? São colocados meio que de lado, e isso é fundamental. Isso para o começo é isso que é o fundamental, e é justamente como estudar essas duas ordens de conhecimentos nós vamos falar agora, tá? Bom, geografia. Então vamos lá. Bom, como eu já disse, a geografia é justamente vai nos ajudar a estudar geografia, a nos posicionar no espaço, de onde nós vivemos, e como o ambiente em que nós vivemos, de certo modo, influencia nas nossas vidas, sob vários aspectos, tá? Então, essa é a importância de estudar geografia. Eu vou passar aqui, brevemente, para nós vermos como se deve fazer esse estudo de geografia no primeiro momento. Quer dizer, eu sou um pai, eu quero ajudar o meu filho na educação, e aí o professor Fábio está dizendo que você deve estudar geografia, adquirir esses conhecimentos geográficos. Por onde eu deveria começar? Tá? Então, a primeira dica aqui de ordenação dos estudos, né, acho que é interessante até anotar, é seguir ali as grandes divisões da matéria. Quer dizer, se nós vemos na faculdade de geografia, se nós vemos os livros didáticos, geralmente se divide assim: geografia física e humana. Tá? Geografia física é aquela que cuida descreve o planeta sob seus aspectos naturais, quer dizer, vai dizer desde a astronomia, quer dizer, qual que é a posição do planeta Terra no universo, quer dizer, na Via Láctea, qual que é depois, qual que é o formato do planeta, onde tem as massas de terra, como que é o relevo desses lugares, onde tem rios, tá? E assim por diante, como é a vegetação, como é o clima. Então, todas essas coisas nos ajudam a entender o mundo sob seu aspecto natural, né? O mundo como um todo e o Brasil, tá? Em particular. E a geografia humana, ela estuda o quê? Como os seres humanos atuam nesse cenário natural físico. Então, você descreveu ali o cenário, o palco, depois você vai observar como os seres humanos interagem com esse cenário. Né? Quais são os impactos a partir do momento que os seres humanos se assentam em determinado lugar, como isso muda o ambiente, como o ambiente implica e modifica os hábitos humanos. Tá? Então, a geografia humana vai estudar essa relação, essa inter-relação dos seres humanos com o espaço, o ambiente. Tá? E isso, se nós olharmos para a nossa vida, tem uma série de impactos, uma série de influências. Então, nós precisamos saber desses temas, pelo menos de maneira geral. Tá? Bom, uma outra ordem de divisões que nós podemos seguir aqui para organizar os estudos essa aqui está no segundo tópico, que é entre geografia geral e geografia do Brasil. Quer dizer, é uma outra divisão que nós podemos fazer, estudar a geografia do mundo como um todo, ou estudar especificamente a geografia do Brasil, tá? E aí, uma ordem aqui que eu coloquei, uma ordem sugerida, é que nós comecemos pela geografia do Brasil, né? Nós entendermos primeiro o nosso país, inclusive porque nós podemos ter as experiências, por assim dizer, táteis, né, sensíveis, ali nós podemos observar, estar em lugares descritos pela geografia física, e a partir daí ter uma base de contraste para entender a geografia física de outros lugares, tá? Então, nós começamos pela geografia física do Brasil, geografia humana do Brasil, para entender quais são as divisões políticas do país, onde tem quais são as regiões políticas do país,
que estados compõem aquelas regiões, quais são as capitais do país, enfim, tudo isso é muito importante. E, a partir daí, também, como um próximo passo, estudar a geografia física geral. Você vai ter um panorama de como se dão essas coisas no mundo, tá? No mundo inteiro. Tá? Tanto a geografia física, como a geral, quanto a humana geral também. Tá certo? Bom, esses conhecimentos, então, de geografia, são cruciais para nos posicionar no espaço, nós sabermos bem no espaço em que nós estamos assentados, né? Por exemplo, aqui no país, sabermos, conhecemos os climas das diferentes regiões, as vegetações, entendemos a dinâmica econômica do país, aqui lugar onde tem agricultura, onde tem pecuária, onde tem indústria. Tudo isso é importante para, inclusive, tomarmos decisões, né, práticas aí na vida. Tá? Então, essas são as dicas para estudo de geografia, tá? E história. O que nós podemos estudar em história e em que ordem? Tá? Bom, antes de avançarmos para o que e em que ordem, vale aqui nós fazermos uma reflexão, nessa justificativa de por que estudar história. Esses trechos aqui são tirados de uma obra do filósofo espanhol do século passado, chamado José Ortega y Gasset, tirado da sua obra A Rebelião das Massas. Ele está descrevendo o homem contemporâneo, o homem típico dos nossos tempos, e ele diz que um dos problemas do homem dos nossos tempos é a total falta de compreensão histórica. Quer dizer, o sujeito, como diz aqui, né, o novo homem deseja e aproveita o automóvel, que é uma coisa contemporânea, toda a vida crê que se trate, o automóvel, de fruta espontânea de uma árvore do Éden. Quer dizer, é como se o automóvel e todas as tecnologias da época estivessem aí desde sempre, junto com Adão e Eva. Quer dizer, já tinha carro no Éden. Quer dizer, é uma total incompreensão de uma série de processos, de dificuldades, de conhecimentos que foram se acumulando, se modificando, para que o homem fosse capaz de fazer uma coisa como o automóvel. E o homem atual, nós vemos isso muito no jovem, né? O jovem atual, ele despreza bastante essa série de conhecimentos, esse drama humano, para que nós chegássemos ao estado atual de cultura. Isso é um grande problema, tá? Por que é um grande problema? Ele diz aqui nessa segunda frase, dizer, o saber histórico é uma técnica de primeira importância para conservar e continuar uma civilização avançada. Quer dizer, tudo que nós estamos falando de cultura, de referências culturais, todas essas coisas são tudo isso é muito frágil. Né? Por quê? Essas coisas, elas só existem e continuam porque seres humanos em cada geração assimilam essas coisas, eles têm que assimilar essas coisas de alguém da geração anterior e passar para a geração vindoura. Quer dizer, se não há essa ponte de humano para humano, da gente que assimila e transmite, isso tudo pode se perder de uma hora para outra. Então, na medida que os seres humanos acham que tudo isso já é assim desde sempre, você passa a perder o interesse pelos processos que levaram, que possibilitaram a essas conquistas, e aí nós podemos esquecer como foi feito. Inclusive, nós estávamos falando aqui de crise da educação, um dos motivos da crise da educação é que se perdeu muito do conhecimento de como se educa, como se ensina. Isso é verdade. Claro, é possível resgatar. Às vezes tem uma fonte, um documento muito antigo, e aí pode ser que alguém, numa outra geração, escave, procure muito e ache aquele conhecimento de novo. Mas é uma coisa muito fácil de perder. Se perder, não sabe mais como ensina as pessoas. Tá? Isso é muito fácil de acontecer. Tá? Então, o conhecimento histórico serve também para isso. E, claro, para conhecermos coisas mais práticas, como nós chegamos até aqui, como eu disse no começo, como nós chegamos ao nosso bairro, como a nossa família se assentou aqui, como o país foi formado, enfim. Isso que nós vamos desenvolvendo e aprendendo em história. Tá? Bom, aí aqui também tem um método de estudo de história, uma grande divisão aqui para facilitar e ordenar os estudos em história. Tá? O princípio básico dos estudos em história é o seguinte, nós partimos do macro, do geral, para o micro, o particular. Quer dizer, nós temos que entender a história primeiro de maneira muito geral. Você tem que ter uma visão do todo, uma visão de conjunto primeiro da história, como se nós conseguíssemos transmitir, reproduzir um filmezinho, um filmete na nossa cabeça, com os principais fatos, eventos, personagens
que foram se sucedendo até que nós chegássemos ao estado atual, tá? E é a partir desse conhecimento, dessa visão do todo, a visão de conjunto, que nós vamos aprendendo, entendendo melhor os elementos particulares, os eventos e fatos mais particulares, mais específicos de cada lugar, de cada época e assim por diante, tá? Então, o que é principal, o que é mais importante no começo, é ter uma linha do tempo histórica muito clara, com as grandes divisões. Eu coloquei aqui as grandes divisões típicas aqui, atuais da história, que é Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Saber por que há essas rupturas, por que há essas eras diferentes, e conseguir encaixar os fatos, os personagens, e assim por diante, nessa linha do tempo. Quer dizer, o Brasil foi descoberto em qual era? Foi na Antiguidade? Foi na Idade Média? Nós temos que saber que foi na Idade Moderna. Tá? Cristo viveu em que época? Foi na Idade Média? Foi na Idade Contemporânea? Temos que saber que foi na Antiguidade Clássica, dentro do Império Romano, e assim por diante. Essas referências são fundamentais, inclusive para entendermos várias outras coisas sobre cultura, né? Acessar literatura e assim por diante, tá? Nós podemos fazer esse panorama, esse recorte, entender esse recorte de eras, tanto na história mundial como um todo, e também mais particularmente na história do Brasil, tá? Aí, uma ordem que nós sugerimos aqui, diferentemente da geografia, nós sugerimos que se estude primeiro a geral e tenha primeiro essa visão do conjunto, tá? E depois a história do Brasil, inclusive para conseguir posicionar a história do Brasil nesse quadro geral, tá certo? Bom, então, o que eu queria falar para vocês sobre essa questão de cultura é isso: aquisição de conhecimentos de geografia e de história, seguindo mais ou menos essa ordem, e vocês conseguem fazer esses estudos preliminares mais gerais, tanto de uma matéria quanto da outra, acessando atlas, materiais escolares, alguns livros de referência, tá? Não precisa de muitos livros para fazer isso, tá certo? Bom, aí nós temos a segunda ordem de conhecimentos que o professor Fábio mencionou, né? Então, esses conhecimentos de cultura geral, a partir dessa parte mais formal, básica, escolar, que a gente pode definir como história e geografia, certo? Então, esse é um primeiro ponto para se começar. E a linguagem, né? Então, antes da gente entender por que a linguagem é tão prioritária em relação aos outros estudos, entender como se faz essa autoeducação da linguagem para adquirir esse domínio da linguagem, é importante a gente fazer uma breve definição. Então, olha só, linguagem é um tipo de comunicação, ela é um uso, vamos dizer assim, de sinais, né, sinais sonoros, né, na fala, ou escritos, na escrita, de sinais para a gente fazer o quê? Tornar comum pensamentos, sentimentos, ideias, noções, conceitos, tornar comum aqui, olha só, de uma mente para outra, quer dizer, aquela pessoa que está falando ou escrevendo vai tornar comum essas realidades que estão na mente dela, né, tornar comum na mente da pessoa que está ouvindo ou que está lendo essa primeira pessoa, né? Então, a linguagem é isso, é o uso de sinais para transmitir sentidos, intenções, né? Basicamente, essa é uma noção fundamental de linguagem. E por que é tão importante ter um domínio mais aprofundado, né, mais refinado do uso da linguagem? Por que não basta a gente usar a linguagem que a gente usa já naturalmente, né, aprendendo no ambiente de casa, da escola, do trabalho mais imediato? Por que a gente precisa, vamos dizer assim, formalizar, aprofundar esse estudo, né? Às vezes até mais do que, por exemplo, às vezes as escolas hoje estão pedindo. Olha só, dá para a gente dar um monte de razões. Eu vou dar 3 aqui que são, vamos dizer assim, mais evidentes, né, e também são fortes. Então, a primeira razão é a seguinte: tudo que a gente vai aprender, então, a gente vai aprender matemática, a gente vai aprender história, moral, geografia, religião, ciências, tudo isso daí vai precisar de uma intermediação da linguagem. Quer dizer, tudo isso vai ser transmitido fundamentalmente por meio de um discurso. Então, olha só, a linguagem, ela é a ponte para a aquisição de qualquer outro conhecimento. Isso é uma noção muito básica, né? A gente percebe isso evidentemente. E se ela é a ponte para isso, adquirir um domínio maior do seu uso, na sua compreensão, torna o aprendizado de qualquer outro conhecimento muito mais rápido, né? Muito menos penoso, muito mais fácil. Então, a linguagem tem essa função de intermediar o conhecimento das outras coisas, de adquirir a cultura, né? Qualquer outra a aquisição de cultura, conhecimento, passa por ela. Isso puxa já a segunda razão. Olha só,
A linguagem, por definição, é essa transmissão de sentido. Então, dominar mais a linguagem, ter mais domínio da linguagem, o quê? É você ser mais capaz de compreender os discursos, né? De compreender e, por definição, também, quer dizer, compreender, extrair o sentido daquilo que você ouve e lê, mas também, no sentido mais ativo, de você expressar, né, pela fala, pela escrita, expressar essas realidades, as coisas que você quer expressar de maneira mais clara, de maneira mais bela, né? Então, de maneira mais evidente para as pessoas, né, mais precisa. Então, a linguagem também tem essa função de aumentar a nossa capacidade. A linguagem é justamente isso, de compreender mais e de se expressar melhor. E a terceira razão é uma razão um pouquinho mais sutil, mas importante mencionar. Olha só, o uso da linguagem, olha só, vamos pensar o seguinte, nós raciocinamos se a gente refletir como que a gente faz o pensamento, o raciocínio, é basicamente o seguinte, a gente usa uma série de sinais na nossa mente, e a gente vai encadeando esses sinais, essas ideias, são sinais com significados, ideias, para concluir uma outra coisa. A gente faz um silogismo, né? A gente faz uma sequência de pensamentos ou de sentimentos para chegar a um resultado final, que também é um novo sentido, uma compreensão, uma conclusão, né? Então, nosso pensamento, nosso raciocínio é assim, olha só, é uma sequência de sinais para chegar a um sentido. Percebam que isso é muito parecido com o que a gente falou de linguagem. Linguagem é o uso de sinais para transmitir sentido. Então, há uma clara analogia entre essas duas atividades. Olha só, o que seja linguagem e como é o processo de pensar, de raciocinar. Então, justamente por isso, isso é muito interessante, se você aprimora o uso da linguagem verbal mesmo, quer dizer, por exemplo, do uso da língua portuguesa, você vai adquirindo um senso mais profundo, refinado do uso dela, naturalmente a sua capacidade de raciocínio aumenta. Você começa a ter um pensamento mais claro, mais ordenado, né, mais preciso, assertivo. Então, ela tem essa função de, vamos dizer assim, aprimorar nossas capacidades cognitivas, né? Então, olha só, justamente porque a linguagem tem essa função de intermediar os outros conhecimentos, facilitar a aquisição de novos conhecimentos, tem essa função também de aprimorar as nossas capacidades, as nossas faculdades. Todos os grandes educadores, desde a antiguidade grega até poucas décadas atrás, a gente acha exemplos de educadores no Brasil, né, atual, né, menos, mas até poucas décadas havia muitos educadores dizendo isso, olha, a linguagem tem um papel central, fundamental na formação de qualquer pessoa, né, e hoje essa noção, ela vem se relativizando, se perdendo, né, isso é um grande problema. Então, esses são os motivos, né, principais que a gente pode dar aqui do porquê você tem que dar prioridade para esse conhecimento. E aí a gente pode se perguntar, tá, entendi que é importante, mas o que é estudar a língua? Né? Qual que é o fim disso? Olha só, como a gente estava dizendo, por um lado, aprender a linguagem é você ser capaz de extrair mais sentido daquilo que você lê, daquilo que você ouve, dos discursos. Então, olha só, vamos fazer uma imagem aqui, uma metáfora, uma figura. Uma pessoa que tem uma menor capacidade de compreensão, de leitura, menor domínio da linguagem, ela vai extrair de um texto 5 sentidos. Outra pessoa que tem uma capacidade maior, ela vai extrair daquele mesmo texto 20 sentidos, né? É uma imagem, né? Não é só uma questão quantitativa, mas a ideia é essa. Então, você vai conseguir extrair mais da mesma coisa, né? Então, esse é o primeiro ponto, você ser mais capaz de compreender. O segundo ponto, olha só, você vai ser capaz de julgar aquilo que é melhor expresso na sua língua concreta. Então, todos nós aqui somos falantes da língua portuguesa. Nós vamos ser mais capazes de julgar aquilo que é mais dito da melhor maneira, que expressa de maneira mais bela, de maneira mais clara, de maneira mais precisa, nossas experiências, nossos sentimentos, pensamentos, as realidades físicas do mundo, o melhor jeito de narrar uma certa situação. Tudo isso se torna, vamos dizer assim, você torna capaz de julgar isso melhor, né, com um maior domínio da linguagem. Esse é o fim dela, né? E aí, como é que a gente adquire esse domínio, né? A gente pode pensar numa sequência de estudos, de conhecimentos, vamos dizer assim, habilidades que a gente vai adquirindo para justamente aumentar essa capacidade de compreensão e de julgamento, né, de senso da língua. Então, olha só, quais são essas habilidades, conhecimentos? A gente pode fazer uma sequência aqui prática, pedagógica, né, para a gente pegar essa ideia. Então, a gente sempre recomenda começar o exercício de você observar a sua própria fluência em leitura. O
que é essa fluência em leitura? A sua capacidade de imprimir na leitura em voz alta, né, uma interpretação adequada. Primeiro, isso dá um senso mais claro, bem razoável de se você está compreendendo minimamente aquele texto. Segundo, você ler em voz alta corretamente, né, vamos dizer assim, ajuda muito na compreensão dos textos, né? Mesmo um leitor experiente que não fica lendo em voz alta ali o tempo todo, ele vai dizer para você, olha, quando se lê em voz alta, normalmente você está muito mais atento, você está muito mais presente no texto, né? Aquilo fica mais vivo e você compreende mais, né? Então, adquirir uma capacidade de leitura em voz alta melhor, quer dizer, olha só, você saber imprimir os aspectos da voz, né? O ritmo, o tom, etc. Na leitura, você adquire naturalmente uma capacidade, em geral, de interpretação melhor. Depois disso, a gente pode pensar nos conhecimentos de versificação. Né? Parece uma coisa meio distante, mas não é. A grande maioria dos textos, a grande maioria, mas uma boa parte das melhores expressões na língua portuguesa estão na forma de versos. Né? Então, para você adquirir a capacidade de fruir dessas leituras e compreendê-las adequadamente, você precisa conhecer alguma coisa do estudo dos versos, né? Então, conhecer o que é um verso, o que é uma estrofe, etc. Depois disso, a gente tem o conhecimento da morfologia. O que é morfologia? É o conhecimento da forma e da ordem das palavras. Então, olha só, a gente pode pensar nisso sobre vários aspectos. Então, a gente pode estudar as palavras pelo aspecto da etimologia, quer dizer, conhecer a história, né, a origem e desenvolvimento das palavras, das partes das palavras e da língua como um todo. A gente pode pensar outro conhecimento dessa área, dos morfemas, quer dizer, você conhecer as partes que constituem uma palavra e dão um sentido para ela, afinal. A gente pode pensar também na classificação das palavras, o estudo das classes de palavras, como nós as dividimos, né, em classes, e como isso nos ajuda a, por exemplo, a ter uma percepção do sentido daquela palavra no contexto de uma frase muito mais rico, muito mais adequado, né, muito mais preciso. E, olha só, a gente entendendo a palavra ali individualmente, a gente pode passar por um estudo um pouco mais, vamos dizer assim, mais complexo e assim, que vai nos dar mais recursos para a leitura concreta dos textos. Porque, olha só, os textos se dão em frases, em orações, né? Se dão em unidades de sentido. Então, para a gente entender as frases melhor, a gente precisa entender as suas partes, as funções que cada parte de uma frase desempenha, né? Então, que funções as palavras e conjuntos de palavras têm ali. Isso aí pode parecer bobo, né? Uma frase assim como, João chutou a bola. Eu acho que eu não preciso desse conhecimento para isso. Mas numa frase mais extensa, mais exigente, né? Numa frase em que a ordem dos termos ali esteja um pouco diferente do que a gente está acostumado, esse conhecimento faz toda a diferença para a gente chegar a uma conclusão sobre o sentido, né? De maneira mais precisa. Depois da sintaxe, a gente tem alguns estudos um pouco mais avançados, né? E aí, basicamente, a gente tem o estudo da semântica, que é o estudo dos sentidos que as palavras podem tomar no texto, né? A gente estuda as figuras de linguagem e outras realidades. A gente tem o conhecimento de estilística, das formas mais amplas da língua, a gente pode falar de análise, crítica literária, né? São conhecimentos aí mais avançados. Então, pessoal, essa é uma sequência, quando a gente fala assim, o que é estudar a linguagem? Olha só, envolve o domínio, né, desses conhecimentos e habilidades, né, nessa sequência. Só que aí a gente se pergunta, legal, essa é a sequência, mas como é que eu faço para estudar essa sequência? Eu vou lá e só pego uma gramática? Olha só, a gente ensina há alguns anos já por vamos dizer assim, uma pedagogia, mas a gente pode falar de maneira assim mais simples, né, um método, que é o método clássico. Então, olha só, o que é esse método clássico? Ele se baseia numa intuição fundamental. É a seguinte, como a gente falou, conhecer a língua é também saber julgar o que é melhor ou pior nela. E onde estão reunidas as melhores expressões da língua? Onde estão reunidas as expressões mais belas, mais claras, mais precisas, sobre as experiências humanas, né? Sobre sentimentos, pensamentos, etc. Estão nas grandes obras literárias, quer dizer, nas obras compostas por homens que tinham ali uma sensibilidade mais apurada para as coisas, um poder criativo maior de expressar e de ampliar a própria capacidade da língua, por exemplo, na língua portuguesa, de expressar essas experiências, essas realidades. Então, a fonte principal para o estudo, pela intuição desse método, é a gente conhece melhor a língua lendo e estudando as grandes obras literárias daquela língua, né, o cânon daquela língua. Então, aí a gente pode pensar
como é que a gente faz, então, o estudo a partir disso? Isso aqui que a gente está fazendo é uma adaptação. Veja, todo mundo aqui praticamente está pensando em fazer uma autoeducação, na verdade, a gente está aqui na aula porque a gente quer pegar dicas, orientações para a gente poder fazer essa preparação em casa e treinar com nossos e educar os nossos filhos. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma adaptação. Esse método, essa pedagogia, ela pressupõe um professor, normalmente. O que a gente está fazendo é uma adaptação. E o que é essa adaptação? Como é que se faz essa adaptação? Primeiro ponto desse método. Como a gente falou, escolher o texto. Quer dizer, como a gente falou, tem que ser um clássico da literatura. Tem que ser um clássico, talvez seja uma palavra às vezes muito forte, mas tem que ser uma grande obra da literatura, uma boa obra da literatura. O que é ser uma boa obra? Dois pontos iniciais. Primeiro, a qualidade formal, quer dizer, como a gente falou, ser bem escrito, né, tá adequado à língua. Segundo, uma qualidade literária, quer dizer, está expressando ali experiências autênticas, interessantes, né, que vão nos interessar. Então, esses são os dois critérios fundamentais, mas é claro, mas eu não tenho esses critérios, eu não sou um crítico literário, eu não sou um literato, um escritor, o que eu vou fazer? Olha, aí você vai ter que perguntar para pessoas que têm esse critério, você vai ter que consultar obras críticas, né, de pessoas que escreveram obras, analisando as obras, analisando a história da literatura e avaliando, né, quais são melhores ou piores, são possibilidades. A gente sempre recomenda começar por dois gêneros literários, que são as crônicas e contos dos grandes autores. Aqui no caso brasileiros, é claro que também, se achar portugueses, é perfeitamente possível. Então, dois primeiros gêneros que a gente sempre recomenda vocês usarem para iniciar essa educação. Quer dizer, são adultos que talvez não tenham a prática de leitura, né? Então, a gente são obras aí, esses gêneros são bastante adequados para isso. Bom, escolhido o texto, vamos supor que a gente chegou num texto lá, eu vou ler um conto do Machado de Assis, né? Legal. Agora, esse aqui é um passo que normalmente é interessante, normalmente é válido, é importante, tá? Mas nem sempre, mas normalmente que é o da pesquisa acerca do autor e da obra. Quer dizer, você não chegar na leitura sem nenhuma referência. Isso às vezes não tem problema, né? Mas muitas vezes é muito mais interessante você chegar com referências, né, culturais ali, sobre o autor, sobre a época, sobre a obra. Isso pode ajudar na própria compreensão do texto, né? Então, esse é um segundo ponto. Escolheu o texto, pesquisou algo acerca dele para estar ali com as referências adequadas, e aí vem os passos seguintes. Então, agora, o estudo propriamente dito. Então, é uma leitura, olha só, estudada, vamos dizer assim, uma leitura refletida daquele texto. Você pode, claro, pegar e ler simplesmente ali, né, do seu jeito, mas uma leitura que tem que ser feita é a leitura estudada. O que é essa leitura? É aqui que você vai aplicar aquela sequência de conhecimentos que a gente tinha mencionado, né? E como que você vai fazer isso? Você vai começar a leitura, e olha só, naturalmente ali vão surgir algumas questões. Se você lê em voz alta, é possível que você perceba problemas na leitura, né? Segundo ponto, você está lendo e surge uma dúvida sobre um vocábulo, uma palavra específica, né? Eu não sei se... às vezes assim, a gente tem muito a gente adquiriu esse hábito de criança, e isso não é um bom hábito, e a gente tem que corrigir isso. É o seguinte, às vezes você não sabe o sentido da palavra, mas pelo contexto, você depreende mais ou menos por alto qual é o sentido dela, né? Você tira ali o sentido ali pela ideia geral. Isso normalmente não é bom. Muitas vezes a gente está errado ao depreender o sentido, né? Muitas vezes é um sentido impreciso que a gente está pegando. Então, olha só, uma dica. Se você não sabe definir aquela palavra, dizer ela com outras palavras de maneira precisa, consulte, né, as referências, um dicionário, etc. Então, esse é um primeiro ponto. Surgir dúvidas sobre palavras específicas. Um segundo ponto, segunda coisa que pode acontecer, é você até estar entendendo as palavras individualmente, mas, como a gente falou, no contexto de uma frase, você não está entendendo, por exemplo, o sentido da frase como um todo, ou de uma parte da frase em relação às outras partes, né? E aí vai ser interessante você fazer os estudos de sintaxe, você entender qual que é a função, o papel daquelas palavras concretamente no contexto daquela frase, certo? E assim por diante. Todos aqueles conhecimentos, eles cabem aqui na hora que surgem as dúvidas. E aí é o momento da gente consultar as fontes, né, para a gente sanar essas dúvidas, né, as gramáticas, etc., materiais que vão dar o apoio para essa leitura estudada. Por fim, para a gente fixar esses conhecimentos, essas ideias, assim, a própria experiência com um texto literário de alta qualidade, a gente recomenda alguns exercícios, né, sempre. Então, primeiro, você pode fazer pequenas, por exemplo, é uma narrativa, né, uma história ali sendo contada. Resuma a história, escreva um resumo da história, né, faça um resumo até oral, né, você conta a história em voz alta para você mesmo, para alguém,
Surgem dúvidas sobre os vocábulos ali, não só consulte o dicionário e tire a dúvida, mas anote aquela palavra da qual você teve dúvida, porque provavelmente você vai esquecer, né, o sentido dela daqui a um tempo, mas você tem ali anotado, anotando, fazendo essa coisa mais ativa, você guarda melhor na memória, né? Outro exemplo aqui é essa autoavaliação da leitura em voz alta. Olha só, quando a gente está lendo, a gente está concentrado na expressão, mas se a gente gravar com o celular, com o computador, a nossa leitura, é bem capaz que a gente já perceba muitos erros, né, mais graves aí na nossa leitura, no volume da voz, na velocidade da fala, na prosódia, como a gente falou, no tom, no ritmo. A gente mesmo, sem ser um especialista, sem ser um professor disso, a gente já percebe alguns problemas, só de ouvir a nossa gravação de leitura. Então, isso é uma dica que a gente já pode dar um passo inicial para esses pontos, né? Então, pessoal, basicamente, de linguagem, é o que a gente pode falar aqui. A ideia é vocês, então, ter um senso do que é a linguagem, do que se deve aprender nela e como se faz esse aprendizado. Perfeito. Perfeito. Bom, mas aí talvez, né, os pais aí que não estejam acostumados com tudo isso, sejam pensando, não, mas esses rapazes estão tão doidos, né? Porque como que eu trabalho, né, 10 horas por dia, daí a mãe, né, daí eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer as coisas depois do jantar, né, como que eu vou estudar tudo isso, né? Quer dizer, a pergunta é possível conciliar trabalho, os afazeres em casa e estudos? Bom, é possível, não é a nossa afirmação aqui, é um fato, né? Aqui no Brasil, nós temos uma coisa acontecendo bem ativamente, um movimento de pais que estão fazendo isso com muito empenho, pais que estão aí se desdobrando de algum modo para conciliar o trabalho, as atividades em casa e os estudos, estão tendo ótimos resultados para eles próprios, para os filhos. Nós recebemos inúmeros comentários falando disso, depoimentos. Recentemente fizemos 2 lives com mães que fazem exatamente essas coisas. Então é possível, tá? Mas como que nós podemos fazer isso de fato, né? Nós temos que ter alguns critérios de organização. É claro, que eu vou falar aqui, vou dar algumas dicas para fazer, para conciliar essas coisas. Claro que isso depende, na prática mesmo, depende de vários fatores. Cada família tem um ritmo, uma rotina, uma rotina de atividades. Tem gente que trabalha de noite, outros trabalham mais cedo, enfim. Mas aqui são alguns princípios gerais que servem como ponto de orientação para qualquer situação, para qualquer família, tá? Bom, quais são, então, as etapas para começar a colocar realmente a mão na massa, iniciar esse processo, começar mesmo, né, dar o pontapé inicial para começar a própria formação e se preparar para ajudar os filhos, tá? Para que eles não caiam aí vítimas dessa crise da educação que nós mencionamos no começo. Tá? Então, a primeira coisa, assim, é adquirir materiais que são necessários para fazer os estudos que nós indicamos. Né? Então, encontrar os materiais necessários para fazer um estudo de geografia, de história, iniciar um processo de leitura de obras literárias, começando por descobrir, por entender qual é a hierarquia de escritores, quais são os mais importantes de se ler primeiro, e assim por diante. Tá? Então, adquirir os materiais, claro, na medida das possibilidades. Nós estamos falando aqui, e na medida das possibilidades, mas não é nada assim caro adquirir materiais desse tipo, porque não são tantos, são estudos iniciais. Claro, de acordo com o desenvolvimento de cada um, com interesse, curiosidade, a pessoa vai ampliando ali a própria bibliografia e vai comprando mais coisas, mais materiais, mais cursos. Mas o que nós estamos indicando aqui como essencial não são muitas coisas. Vocês vão perceber que com poucos materiais vocês já conseguem fazer todos esses estudos que nós estamos indicando aqui. Tá? Bom, depois disso, tendo os materiais, né, organizando, comprando devagarzinho os livros e assim por diante, é preciso, isso aqui é fundamental, tá? É organizar um cronograma de estudos semanais. Quer dizer, o ser humano funciona melhor, isso aqui é uma coisa básica, né? Quando ele desenvolve hábitos. Nós precisamos fortalecer e desenvolver hábitos, porque senão nós não fazemos a coisa ali com a constância, com a força que precisa ser feita. Então, para que nós desenvolvamos o hábito aqui de estudo, nós precisamos fazer um cronograma, estipular dias e horários para fazer as atividades de estudos, e não pode descumprir aquilo. Tem que ser uma coisa assim, meio religiosa. Todo dia, toda segunda-feira, por exemplo, né, das 9 da noite às 9h30,
eu vou estudar literatura. Aí, terça-feira, das 8h45 às 9h15, eu vou estudar História do Brasil. Aí, na quinta-feira, de novo, das 9 às 9h30, eu vou estudar Geografia do Mundo. Enfim, é fazer um cronograma ali de estudos e cumpri-lo à risca, sem quebrar. Sem quebrar. Assim, coisas que às vezes a gente dá desculpa. Não, hoje não vai dar, porque eu estou muito cansado. Aí amanhã eu estudo o dobro. Não funciona, não vai fazer, e aí começa a, a sair dos eixos a coisa e vai desanimando, vai perdendo o prumo e desiste. Esse aqui é o roteiro de desistência. Né? Tem que estipular um cronograma e cumpri-lo à risca. Tá? E aí cada um vai fazer isso, claro, de acordo com a sua própria agenda, com o seu próprio horário. Né? Às vezes tem que fazer a parte da manhã, às vezes é à noite, chega em casa ali 7 horas, tem que colocar a criança para dormir, tem que cuidar das coisas ali, ajeitar alguma coisa em casa e só depois pode fazer, ou tem que acordar mais cedo, já conversamos com pais que tem que acordar muito mais cedo, ele acordava às 7 da manhã, vou acordar às 6 para fazer a atividade antes. Enfim, cada um vai fazer isso de acordo com as possibilidades, mas é possível, tá? É possível. E aí eu coloquei esses prazos ali, esses intervalos de tempo curtos, né, de 9 a 9h30, 8h45 a 9h15, porque é assim mesmo. É pouquinho, aí eu vou do próximo tópico. Tem que entender que no começo nós não precisamos, e é até contraproducente estudar muito tempo. Você fazer rotinas de jornadas de 2, 3, 4, 5 horas, tentar resolver tudo de uma vez só. Não. Todo mundo aí que entende de pedagogia, os pedagogos mais sensatos, eles dizem que, sobretudo no começo de uma atividade, de uma vida de estudos, tem que fazer jornadas pequenas, assim, de meia hora, 40 minutos, né? Coisas curtas. Você vai ali, com o máximo de atenção naqueles 30 minutos, vai ler ali um capítulo de um livro, vai ler uma crônica, vai finalizar um conteúdo de geografia, finalizar um conteúdo de história, fazer as anotações e pronto. É isso. Fazendo isso, só esse pouquinho, todos os dias, com constância e diligência, por 1 ano, 2, vocês vão perceber assim, quanto de coisa vocês realmente aprenderam, assimilaram profundamente. Tá? Então, essa é a outra dica. E aí, já ali para os estudos propriamente ditos, o que tem que fazer, né? E, inclusive, o professor já falou um pouco disso nos estudos de português. É anotar tudo. Tem que anotar. Olha só, 2 coisas assim, não são fortes nós. A gente não tem desenvolvidos por falta de hábito. É a atenção, por isso que não pode ficar muito tempo fazendo, e memória. A memória também não está forte, então a gente não pode deixar de anotar as coisas, porque daí vai ser um suporte físico fora do nosso corpo ali, fora da nossa cabeça, para acessar esses conhecimentos. Então, de repente, estudou alguma coisa em história, anota tudo, né? Quem foi o personagem principal desse fato, os lugares que você estudou, datas. Às vezes está lendo um poema, você gostou muito de um verso, anota a citação, diz de quem é o autor do verso. Anota tudo. Anote, aí o próximo tópico, anote e organize. Você tem que criar um hábito de organização também. Isso aqui ajuda a nós percebermos o que nós já estudamos. Você observa ali, eu já estudei tal estudo de geografia, já fiz tal matéria de história, e assim por diante. E também você facilita para consultas. De repente você estudou algum assunto de história, você anotou tudo, e aí de repente você está num outro tema que depende um pouco do outro, e aí para você não precisar estudar tudo de novo, você recorre à anotação. Então, todo o processo fica mais encaixado e progride mais rapidamente, tá? Bom, e tudo isso aqui, anotação e organização, ele casa com a necessidade de fazer revisões, tá? Então, de tempos em tempos é bom dar uma revisitada nos conteúdos, ali no glossário, nas datas, na linha do tempo que você vai criando, nos personagens, nos lugares, assim por diante. Revisar de tempos em tempos para ir sedimentando, né, o que já aprendeu, retomar os conhecimentos. Tá? Então, fazendo tudo isso aqui, organizando a rotina, seguindo um método concreto, eficaz aqui de estudos, é possível um pai, né, se fortalecer a própria educação, a própria formação, e ficar realmente muito preparado para oferecer uma educação para os filhos, ou seja integralmente para quem faz homeschooling, seja conciliando ou complementando o estudo escolar, é muito possível, e não só possível, assim, teoricamente, mas está acontecendo na prática com muitas e muitas famílias, tá? Bom, mas, colocamos essa frase aqui, é muito importante,
fecharmos aqui esse ponto com isso. Essa frase é do Goethe, um grande poeta, escritor alemão, Goethe. Ele diz assim, que é urgente ter paciência, é um paradoxo, né? É urgente ter paciência. E esse é o fato, assim, nós não podemos ouvir tudo isso e criar uma ansiedade, assim, achar que, poxa, eu estou muito atrás, eu não sei nada disso que eles falaram, e eu preciso, assim, para ontem, aprender todas essas coisas, para ensinar meu filho amanhã. Olha só, isso não é assim que funciona, né? Tudo isso que nós estamos indicando aqui é um caminho, uma trilha, né? Nós estamos mostrando um caminho eficaz, um caminho que vai levar para onde vocês querem chegar, mas esse caminho tem que ser percorrido com paciência, né? Se sair correndo afobado, não vai chegar do outro lado, né? Vai desistir no meio. É um caminho que tem que ser percorrido com paciência, com calma, não tomando essas novas atividades de estudos como um peso, né? Mas como uma coisa que, assim, um bem que você está adquirindo para si próprio, para depois ser capaz de transmitir aí com muito carinho para o filho, tá? Então, essa é a frase, assim, que eu queria fechar esse ponto aqui, essa exposição dos conhecimentos que nós precisamos adquirir, tá? É urgente ter paciência. Não é isso, professor? Isso aí, urgente ter paciência. E assim, pessoal, a gente, agora sim, a gente já pegou, vamos pensar o que a gente viu até agora. A gente já tô com uma noção bem clara dessas duas prioridades. Quer dizer, ó, precisamos adquirir um certo domínio da linguagem, adquirir uma série de referências culturais, começando por essas referências, né, no tempo, no espaço, isso está claro. A gente deu uma ideia geral aqui de como se, né, faz o caminho para o aprendizado dessas áreas de conhecimento. Só que, olha só, evidente que a gente poderia dar mais recursos para a gente estar preparado para fazer essa educação. A gente poderia pensar aqui, indicar um monte de materiais, um monte de livros, indicar uma sequência de estudos bem mais pormenorizada desses assuntos, indicar exercícios para fixação, né, mostrar na prática como se faz, por exemplo, essas leituras, etc. Podemos pensar também, assim, mais dicas concretas para organizar essa rotina, né, com os estudos, tudo isso. Só que, veja bem, só de listar isso aqui, vocês percebem, a gente precisaria de várias aulas para fazer isso. Olha o tanto de coisa que a gente já disse, né, em menos de uma hora aqui. Então, a gente precisaria de várias aulas para fazer isso e de umas boas horas, né, para fazer. Então, foi pensando nisso que a gente trouxe a novidade aí dessa aula que a gente tinha anunciado para vocês, né? Qual que é essa novidade? A gente aí, com base nesses anos de ensino, que a gente estava falando da experiência de estudo, de ensino desses temas, de educação clássica, etc., a gente preparou um curso, né? O curso chama, como a aula, Destrave o seu poder de educar. Qual que é a ideia desse curso? Esse curso, vamos explicar aqui um pouquinho como funciona. É um curso em 5 aulas, né? Pode passar. Isso. Então, vamos explicar aqui um pouquinho como vai ser cada uma dessas aulas. Primeiro ponto. Na aula 1, a gente vai tratar do tema que o professor Fábio começou a falar ali, né? Que é o tema, olha só, qual que é a importância de se adquirir uma cultura geral, né? O que é cultura, a gente vai falar de maneira bem mais aprofundada sobre esse tema, mencionar os 3 graus da cultura, os fins do estudo, qual que é o papel da família na transmissão da cultura. Esses temas vão ficar bem mais, vamos dizer assim, fixados, aprofundados. Na aula 2, nós vamos fazer justamente o que eu acabei de falar. Nós vamos fazer uma trilha, um roteiro de estudos, com indicações de livros, né, materiais de apoio, uma sequência mais prática de como estudar esses temas iniciais, essas referências gerais de cultura em história, geografia. Na aula 3, nós vamos tratar do tema da linguagem, nós vamos iniciar o tema da linguagem. Então, eu vou explicar de maneira bem mais detalhada, aprofundada ali nessa aula, como é que o que é a linguagem, né, qual que é, vamos dizer assim, a sua importância e qual que é a progressão de ensino, aquela sequência ali, só que de maneira bem mais detalhada, né, explicando cada um daqueles pontos e na questão do método, explicar na prática como se faz, de maneira teórica bem mais ampla, como se faz cada um daqueles passos, para que na aula 4 o professor Fábio, vamos dizer assim, deixe bem prática essas noções. Então, ele vai indicar ali, como a gente falou, tem que escolher uma obra literária, nós vamos indicar uma série de autores, uma série de textos, uma série de livros, qual o material de apoio para cada uma dessas sequências, cada um dos temas daquela sequência prática de estudos. Nós vamos indicar os materiais de apoio de estudo da linguagem, para você fazer essa autoeducação da linguagem, e assim por diante. Então, sempre com essa ideia de a gente fazer primeiro uma referência teórica geral e depois orientações muito práticas, né? Por fim, na aula 5, nós vamos fechar com esse tema que a gente começou a falar aqui, que é dando mais dicas ainda de como organizar concretamente a rotina de estudos, né? Inclusive aqui, essa vai ser uma aula ao vivo, nós vamos chamar 2 mães, né, que são mães que
uma trabalha fora, a outra faz home office, ajudam na casa ali e ainda conseguem esse tempo para estudar e já estão fazendo na prática uma educação com os filhos, né? E aí, além disso, um pouco mais de recursos que a gente pensou foram os bônus, né? Então, a gente pensou em 4 bônus aí desse curso, 4 apoios para que essas aulas funcionem ainda melhor. O primeiro deles, então, são 2 aulas dadas pelo professor Fábio aqui, de leitura e interpretação de 2 obras clássicas da literatura em língua portuguesa. Uma é um texto de um clássico português, né? E outra é um texto de um clássico brasileiro. E a gente escolheu, não foi à toa, a gente escolheu um texto em versos, outro em prosa, e para dar uma experiência bem ampla de como se faz a aplicação desse método clássico adaptado para esse estudo individual, como é que se faz o aprendizado da língua a partir das obras literárias. Depois, nesse aulão Tirar Dúvidas, uma aula ao vivo, é justamente para a gente poder interagir, quer dizer, você teve todas essas aulas, todos esses recursos aqui, agora você pode perguntar para a gente o que você quiser, então a gente não vai ter um tempo fixado essa aula, a gente vai deixar aberta ali a aula até vocês tirarem todas as dúvidas, essa é a ideia, fazer uma interação mesmo. Às vezes vocês, eu quero mais material, indica como é que eu faço esse passo, eu não entendi bem, a gente vai estar explicando ali. E, além desses 2, nós temos 5 e-books, esses 5 e-books são justamente o conteúdo organizado das 5 aulas que a gente mencionou, né? Então, ali estão todas as referências teóricas, as indicações de livros, de materiais que a gente deu, para você ir se organizando, eu vou comprar esse material agora, né? Não precisa reouvir a aula para acessar esses conteúdos. E, por fim, um outro e-book, que é o e-book, que é um mapa dos estudos gramaticais. Fábio, pode passar aí para a gente? Aí, um mapa desses estudos iniciais de gramática, que o que é isso, né? Olha só, às vezes a gente, né, não estudou bem a gramática, a gente não sabe usar ela como recurso para entender melhor o que a gente está lendo, os clássicos da literatura que a gente vai ler. Então, a gente fez vamos dizer assim, uma síntese dos temas de morfologia e sintaxe, para que você pegue uma orientação inicial para poder acessar a gramática quando surgirem as dúvidas, né? Basicamente, é essa ideia. Então, pessoal, esse é o curso, né? Acho que isso é depois, Fábio. Aí vocês devem estar se perguntando, vem a pergunta aí, né? Quanto que custa, né? Eu, com o Fábio, essa questão aí. Vamos lá, Fábio. Exato. Quanto que custa, né? Quanto que é o curso? Bom, imagine só, né, pessoal, se nós aqui, depois que vocês, né, tiveram essas orientações, que são, eu acho que já ajuda bastante essas orientações gerais, né? Nós temos certeza que quem prestou atenção na aula tem um caminho aí a ser trilhado já com mais segurança, mas imagine só, agora eu vou estudar história, né? Vocês imaginam aqui, eu quero me preparar, vai estudar história, e aí vai entrar numa biblioteca, igual o rapaz aí, né? Entra na biblioteca, com a moça, não sei, entra na biblioteca e vai tentar descobrir na marra aí quais são os materiais de história. Aliás, só para criar ali o senso e perceber o que é mais apropriado em história, quais são os melhores autores, em que ordem ler as coisas, quais materiais comprar primeiro. Imagine quanto tempo e dinheiro nós não gastaríamos fazendo essa atividade, só para descobrir, para criar o material, né? Seria assim, incalculável, né? Tempo e dinheiro, né? E é isso que os professores nós fazemos, né? Nós perdemos assim bastante tempo e dinheiro lendo muita coisa, justamente para chegar no material mais refinado e poder indicar para os alunos, indicar para vocês, né? E o que nós estamos fazendo aqui no curso é justamente isso, né? É o resultado de vários anos de estudos pessoais, né? Tanto meu quanto do Guilherme, de conversas nossas para chegarmos nesse material mais refinado, assim, com os conteúdos bem precisos, bem próprios para os pais que querem fazer essa autoeducação, né? Bom, mas vamos supor que vocês não fossem fazer sozinhos, né? Poxa, eu não vou conseguir, então eu vou, sei lá, contratar um professor para me dar essas orientações, para fazer algumas consultorias, né? E para dar essas orientações e me indicar as obras, me indicar os roteiros, as ordens de estudo, indicar exercícios e assim por diante, né? Bom, uma aula particular, qualquer aí, está na faixa de R$ 100, 200, dependendo da experiência e do tempo de carreira do professor, ele vai cobrar R$ 500, né? Se nós colocássemos numa média assim, de R$ 200 por aula, somando, comparando com as aulas que temos nesse curso, que somar mais ou menos umas 10 horas, né, sem pensar em quanto tempo vai dar o aulão, né, que nós não calculamos ainda, uma aula aberta. Então, nós temos o seguinte, ia dar pelo menos uns R$ 2.000, se fôssemos pensar assim, tá?
R$ 2.000. Mas, claro, né, nós não daremos consultorias particulares, são aulas particulares, então nós não poderemos cobrar esse valor, tá? Mas assim, daí nós pensando aqui, o Guilherme discutindo com o pessoal, qual valor seria razoável, então? Seria razoável com base todo esse conteúdo que nós estamos oferecendo, né? Que nós preparamos com muito cuidado, né, as aulas, os materiais de apoio, enfim. Um preço razoável pelo trabalho empenhado ali seria R$ 500. Realmente seria um preço razoável, né? Mas aí, assim, nós conversando entre a gente, percebendo ali as demandas dos pais, das mães e tal, nós realmente percebemos que tem muitos pais querendo começar isso, assim, sobretudo agora na pandemia, né? Muitos pais perceberam alguns problemas na escola, ficaram preocupados, vieram conversar com a gente. Então, inclusive, foi isso que motivou a realização desse curso, realmente ajudar esses pais que estão ali entre começar ou não, então, indecisos, inseguros, né? Então, nós também não vamos cobrar R$ 500 no curso, nós chegamos no preço mínimo, né? O preço mínimo que nós chegamos é R$ 247, né? Ou 12 vezes de R$ 24,06, tá? Pelas aulas, pelas 5 aulas, pelos materiais de apoio, os bônus, tá? E tudo isso fica por R$ 247. E olha só, né? O nosso carrinho está aberto a partir de agora. O nosso amigo Leandro, né, vai colocar o link aí no chat. Acho que já está aí. Já está aí, já, tá? Então. Então, pessoal, o link está aí, o link está no fixo aí no chat, aí em cima, né? O Leandro também vai postar algumas vezes aí no chat. Só para antes da gente abrir para as perguntas aqui, pessoal, sobre a aula aqui ou sobre o curso, só para a gente entrar nos pontos. Fábio, só volta um pouquinho para a parte de entrega lá, acho que são uns 3 slides para trás. Aqui. Então, pessoal, adquirindo o curso aí, né, já fazendo o acesso, vocês vão ter acesso imediato ao curso. Então, todo o material ali está disponível, com exceção da aula 5 e da aula Tira Dúvidas. Por quê? Porque são aulas ao vivo que vão ocorrer agora nas próximas semanas, e depois que elas ocorrerem, é claro, vão ficar gravadas lá, né? A aula 5 vai ficar gravada com o e-book dela também, então vai estar tudo disponível aí nas próximas semanas, mas imediatamente você já tem acesso às 4 primeiras aulas, às 2 aulas de prática e leitura, aos e-books, ao e-book de mapa de estudos gramaticais, tudo isso já está acessível ali para vocês, né? Esse é o primeiro ponto. Sobre a questão de garantia, né? Então, para a gente, evidente, confiança aqui no que a gente está oferecendo e em vocês também, qualquer motivo que vocês tenham para querer cancelar a compra 7 dias depois dela, não precisa explicar o porquê, é só mandar uma mensagem para a gente, tem os meios ali adequados no e-mail, quando você adquire, a gente faz a devolução, tá? O cancelamento, tranquilo, sem problema nenhum, essa é a garantia. E só para a gente enfatizar, um ponto importante aqui, né? Até quando a gente vai deixar disponível a aquisição do curso? Até o dia 21 de outubro, quer dizer, uma semana, né? Menos de uma semana a gente tem aí, até a quinta-feira que vem, 11h59, a gente está, né, disponibilizando esse curso. Depois a gente vai fechar, né, a venda do curso e a gente não está prevendo ainda quando vai reabrir, essa é a ideia geral. E é isso, pessoal. Então, assim, vamos pegar aqui as perguntas, Fábio. Vamos ver se o pessoal mandou algumas perguntas. Se vocês tiverem aí, podem mandar agora. E a gente vai tirando aqui as dúvidas. Tem aqui algumas já. Pessoal perguntando aqui, indicar livros de história. Indicar um aqui inicial, que esse é bem inicial, assim, para vocês começar os estudos, como o professor Fábio falou lá, do geral para o particular, né? Um Atlas de História Geral, do Hilário Franco Júnior, tá? Atlas, História Geral, é uma obra bem curta, tá? Tem menos de 100 páginas, se não me engano, e essa obra ela vai detalhando os períodos principais da história do Ocidente, do Oriente Próximo, né? A cronologia geral de história que a gente aprende nas escolas, nos cursos. Acho que essa é uma obra legal para começar, né? Exato. Mais perguntas aqui. Tem dicas para pais conseguirem fazer com que crianças adquiram um hábito diário de leitura. Tem bastante coisa aí, tem coisas em relação a hábitos, organização do ambiente, a gente pode, algumas coisas, né, assim, básicas.
Eu não sei se essa leitura aqui é qualquer tipo de leitura, essa leitura já é estudada, né? E varia um pouquinho. Mas, ó, primeira coisa, você ter um lugar na casa, por exemplo, uma biblioteca, uma estante, disponível ali com livros acessíveis para a criança, para ela poder ter um contato ali direto com os livros, né? Está falando de adquirir um hábito. Então, olha só, é interessante reservar um momento e um local padrão, fixo, para realizar essas leituras. Então, você pode estabelecer com ele, olha, hoje vamos ler aqui, né, você, nas primeiras vezes, se for não sei a idade da criança que você está dizendo, né, vamos supor um pré-adolescente, uma criança aí já quase adolescente, nos primeiros momentos, esteja lá com ele, leia um livro também, pede para ele começar a ler essa história, ver se ele se interessa. Uma coisa muito importante para ela começar a ter esse interesse é você narrar um pouco daquela história, ou contar um pouco sobre o autor, fazer alguma coisa para puxar a atenção dela para aquela leitura, para que ela comece. Se ela começar e a leitura for interessante, é muito provável que ela já tome um gosto por aquilo inicial. E aí, você vai ter que conduzir, porque a criança não tem vamos dizer assim, essa força interior natural, de criar um hábito, né? O que facilita isso? Um mesmo local e horário de leitura, né? Conversas diárias sobre as leituras que ela está fazendo. Uma coisa que as pessoas às vezes desprezam um pouco, esquecem, mas você ter uma cadeira e uma mesa do tamanho adequado para a criança, para que ela fique relativamente confortável. Não pode ficar muito confortável, mas não pode ficar desconfortável, isso tira a atenção, né? A iluminação está boa, enfim, quer dizer, você preparar um ambiente que esteja adequado para a criança ali com essas ideias, né? Tá, tem uma coisa também, né? Se o próprio pai ali tem um hábito de leitura, isso também é meio caminho, né? Porque da criança vai Sim, observando ali, e a gente estava conversando esses dias, né? Assim, as mães ali que tomaram gosto pela leitura, ou já tinham, ou foram tomando gosto, inclusive para ajudar os filhos, é um pouco natural que o filho vá ali, inclusive pela admiração que tem, né, pelo pai e pela mãe, ele vá também tomando um gosto pela atividade. Às vezes faz junto, às vezes pode criar o momento juntos, é o momento que o filho vai fazer a leitura, a mãe também lê, quando é possível, enfim. Tudo isso, o exemplo favorece muito. Né? Tem uma pergunta aqui, perguntou qual que é o autor do Atlas de História Geral. Hilário Franco Júnior, tá? Pessoal, tem alguns Atlas de História Geral que são bons, tá? Mas esse é um bom para começar. Atlas de História Geral de Hilário, com H, Franco Júnior. Tem mais perguntas aqui, Fábio, quer responder? Perguntando por qual autor, qual obra literária começar os estudos. Uma dica aqui, uma sugestão que está pedindo. Olha só, nós começamos por gêneros, né? Falamos de gêneros, crônicas e contos, e nós já indicamos, inclusive, no Instagram algumas vezes, é interessante começar não com, talvez, um autor, mas começar com uma antologia, quer dizer, uma coleção de crônicas e contos de bons autores, quer dizer, já uma seleta de bons autores, de modo que cada um ali, lendo vários autores, chegue à conclusão de qual gosta mais, porque cada um tem um certo paladar literário também. Né? Tem uns que gostam mais de certo autor, seja pelo estilo, seja pelo gênero, pelo tipo de tema que ele trata. Né? Então, por exemplo, o Machado de Assis é meio que uma unanimidade em termos de literatura, ele é o nosso maior prosador, mas tem gente que gosta mais e outros que gostam menos. Né? Então, claro, vale a pena ler o Machado de Assis, mas de repente você, dentro de uma antologia, acha autores que você gosta ainda mais. Né? Então, tem algumas coletâneas de contos e crônicas que vale a pena pesquisar primeiro. Você começa por isso e depois, a partir daí, você vai chegando nos autores específicos que você mais gosta. Tem uma pergunta aqui se o acesso ao material é vitalício. É vitalício, tá? Então, adquirindo o curso, você vai ter acesso indefinido àquele material ali. Todo o material que a gente está mencionando aqui, as aulas e os bônus. Tá. O Neto está dizendo que, está perguntando se nós já lemos o Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco é um dos maiores escritores portugueses, né? Ele está ali na primeira prateleira dos prosadores, com certeza. E sim, vale muito a pena lê-lo. É uma leitura mais exigente, né? É mais exigente. Não sei se é a melhor para começar. Talvez, se você se interessa pela história, você consiga, né, passar. Sim. Porque ele tem um vocabulário muito rico, muito amplo, né? Ele mesmo fazia pesquisas etimológicas, ele era realmente é um grande escritor, né? Sim. Muito bem escrito. Vale a pena. Vale a pena. Que mais? Deixe as redes sociais de vocês, por favor. O Felipe está pedindo. Vamos ver se aí, o Leandro e o Lucas, né? Postem aí, Leandro e Lucas. O Felipe Rodrigues aqui. Sociais. Vamos deixar aí, viu? Os nossos ajudantes aí, por favor, coloquem as redes sociais. Né? Isso.
A dica de obra para começar a estudar, literatura, poema ou prosa, tal, qual já indicamos. Vamos ver aqui. É muito fácil. Pessoal, obrigado aí pelos elogios, viu? Estamos felizes aqui que vocês aproveitaram. Muita gente elogiando aqui, agradecendo. Ó, o Lúcio tá perguntando o seguinte, né? Crianças que gostam de games, né? Há jogos baseados em mitologia, né? Em mitologia grega tem um Assassin's Creed, uma série aí que tem, né? Eu vi, né? Os alunos ficam comentando. Então. Isso pode ser o início? Olha, tem todo um problema contemporâneo com essa coisa de uso de telas e tal. Qual que é o problema de estimular assim? Claro que está contando ali, tem as histórias da Guerra de Troia, tem alguma coisa assim, mas parece que não é um primeiro contato, porque o que vai acontecer? O jogo tem uma série, como o cinema, né? Tem uma série de estímulos visuais muito apelativos, e ele vai ter o primeiro contato com a história desse jeito, né? Depois, a impressão que dá é que eles vão ter, assim, muito menor estímulo, vão se interessar muito menos por ler textos das mesmas histórias, sem os mesmos estímulos, sem o mesmo apoio apelativo sonoro, visual e assim por diante. Então, ele viu lá alguma coisa sobre Guerra de Troia, daí ele não vai, quando ele for ler, sei lá, o Homero, não vai ser tão interessante, vai parecer uma coisa chata. Ele vai ter que fazer um esforço imaginativo muito maior, não vai alcançar aquilo e vai achar que aquilo é muito mais chato do que o jogo. Ele vai preferir sempre alguma coisa como o jogo. Essa que é a cilada, né? Parece que assim, é uma concessão possível, né? Mas pode ser uma cilada para desestimular depois leitores. E claro, por mais que o joguinho ali apresente alguma coisa, não se compara da riqueza literária da obra mesmo, né? De ler a obra. A experiência que se tem lendo a obra é infinitamente mais rica do que jogar um joguinho, né? Então você pode, assim, por tentar cortar ali o caminho, você pode não chegar no objetivo mesmo, que é realmente fazer com que ele assimile essas referências de maneira mais profunda, mais rica. Né? Tem uma pergunta aqui da Amanda. Meu filho de 8 anos tem interesse em etimologia. Alguma dica para estudar com ele? Olha, um primeiro estudo que torna bastante interessante toda essa ideia é conhecer um pouco da história da língua portuguesa. Né? Algumas gramáticas, acho que a do Celso Cunha faz isso, outras obras também literárias, obras de estudo da língua, você encontra alguns resumos, alguns capítulos de história da língua portuguesa. É uma história muito interessante se você ler esses resumos e contar para o seu filho. Né? A gente fez uns carrosséis, a gente fez um carrossel sobre a história da língua, assim, bem resumidinho, tá no nosso Instagram. Se você procurar lá, assim, é meio que uma história poética, assim, né, mas com recursos visuais ali, explicando como surgiu a língua, ela se desenvolveu, né, e foi chegando aos nossos tempos. É um estudo que, em geral, estimula bastante depois eles procurarem a etimologia de palavras específicas e assim por diante. Olha lá, o Neto aqui está perguntando por que ler traduções? Não é melhor se aprofundar na língua materna e depois se enveredar por outras literaturas? Olha, sim, o que nós geralmente recomendamos aqui nesse assunto? Nós podemos dividir assim entre uma leitura que seja mais por deleite, uma leitura que inclusive tem uma finalidade ali de ampliação cultural, né? E aí, se pensarmos assim, claro que vale a pena ler traduções, porque imagine só, né? Ter que aprender todas as línguas ocidentais e orientais para acessar as obras no original. Tem que aprender grego para ler o Homero, aprender latim profundamente para ler o Virgílio, tem que aprender italiano muito bem para ler o Dante, ia ser muito difícil, né? Nesse sentido, as boas traduções são um bom atalho, um bom facilitador, nós podemos assimilar e ter contato com essas obras todas pelas boas traduções. Agora, quando nós estamos falando em domínio da língua portuguesa, assim, estudar a língua portuguesa, é claro que é melhor ler as obras de quem escreveu já em língua portuguesa. Assim, são as pessoas que já manejaram a língua com muita habilidade, escrevendo no nosso próprio idioma, e esse contato vai ser mais rico com essa finalidade pedagógica mais específica. Tá? Então, não impede que alguém ali esteja fazendo uma formação literária que leia o Dostoiévski traduzido, que leia o Cervantes traduzido, que leia o Shakespeare traduzido. Mas se for fazer o estudo de linguagem, essa leitura estudada para aprender a língua portuguesa, é melhor já fazer com os autores de língua portuguesa. Mas há exceções, né? Nós mesmos, nos nossos cursos, trabalhamos com algumas traduções que, assim, depois de ler,
bastante a tradução, comparar com outras, digamos assim, olha, essa aqui está muito boa, a obra vale muito a pena, a obra é muito grande, é muito importante na nossa literatura, na literatura mundial, e essa tradução é excepcional, né? Como, por exemplo, as traduções dos épicos gregos e latinos pelo Carlos Alberto Nunes, é um grande tradutor, que conseguiu verter aí a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, assim, com grande maestria, e aí dá para usar, inclusive, com essa finalidade mais de ensino. Tá? Mas, em regra geral, assim, vai primeiro para os autores da língua portuguesa mesmo. Tá? Tem uma outra pergunta aqui da Carla, morfologia. Olha, a gente lançou uma obra, né, o livro Domine a Arte de Ler, um material didático, que é justamente ensinando, entre os temas que são ensinados lá, é o de morfologia, né, a partir do estudo das obras literárias que a gente deixou lá, são 12 textos literários, só que esse livro ainda esgotou, né, acho que no lançamento mesmo que a gente fez, a gente tem que fazer uma nova edição aí em breve, acho que nos próximos meses nós vamos ter uma nova edição. Agora, um acesso imediato que você pode ter assim, direto no estudo mais gramatical, mais abstrato da morfologia, nas gramáticas, né? Então, você pegar uma gramática, por exemplo, como a do professor Celso Cunha, ali tem uma apresentação bem extensa, né, das classes de palavras, da ideia de etimologia, dos morfemas, né? Então, ali você tem um recurso interessante. Vou escrever a gramática aqui, Celso Cunha. Isso, Lindley Sintra, né? Lindley Sintra. Tem uma outra... o rapaz perguntando aqui de novo, vai estar aberto até por quanto tempo, né, a venda do curso? Até quinta-feira que vem, dia 21 de outubro, às 11h59, tá bom? Então, uma semana aí para vocês adquirirem o curso. O livro físico ou e-books para crianças, preferir livros físicos sempre, né? Não dá para falar assim, não leia e-books, né? Não sei, às vezes não tem, às vezes você tem um acesso a um e-book ali que você não pode comprar o livro na hora, e seu filho quer ler aquilo, né? Às vezes pode usar, mas assim, sempre preferir livros físicos, com certeza. Até pelo fator da tela, né? Os prejuízos que o tempo em tela causa, tal. É interessante livros físicos, com certeza. Sim. Bom, a gramática do Segalo é boa também, né? É boa. Quem tiver essa daí em casa pode utilizar também, é muito bom. Esse aqui, mudou bastante o assunto, mas, traduções boas, vamos falar do ponto de vista literário, né? Sim, estava conversando sobre isso esses dias, né? Então, duas traduções muito boas são a do padre Figueiredo e a do padre Matos Soares, são duas traduções diferentes, tá? Vou escrever aqui mas, também. Em termos de... Eu esqueci, é Antônio Figueiredo, né? Acho que o primeiro nome dele é Antônio, né? O padre. Eu acho que sim. Do ponto de vista literário, são muito boas, né? E também do ponto de vista, claro, de fidelidade aos textos originais, é bastante razoável, né? Então, são boas. Mas é interessante, porque a gente pode usar o Antigo e Novo Testamento como fonte de estudos literários, se a tradução for boa, se a tradução portuguesa for boa, né? Com certeza. Não, ler os Salmos, os Provérbios ali, tem uma série de histórias ali, narrativas, Narrativas, de Jonas, a história de Jó, são ali, são textos, claro, além de toda a importância sagrada dos textos, são ricos poeticamente falando também, né? Então, serve para fazer estudo da linguagem também, com certeza. Um livro semelhante. Então, esse livro do professor Cleófano, ele era um livro bastante difundido, né, até algumas décadas atrás, um livro muito bom, que é um livro de práticas de composição escrita, né? Algum livro semelhante? Olha, eu acho que não tem em português um tão bom quanto esse. Está nos nossos projetos escrever um livro aí, um material didático para composição, né? Mas ainda sem previsão ainda. Mas é uma ideia. Assim, o material esse livro do professor Cleófano é uma maravilha, né? O que nós achamos de crítica ali, né? Um ponto é que ele já começa de um certo ponto meio avançado, quer dizer, não tem exercícios bem básicos de linguagem, já pressupõe um certo domínio da língua para o sujeito ser capaz de olhar ali o modelo, assimilar bem aquelas formas e replicar. Claro, ele dá toda uma série de instruções e vai meio que conduzindo a atividade, mas mesmo assim, ele depende
de uma série de habilidades já do aluno, né? Então, podia começar um pouco mais do básico. E uma coisa que eu sinto ali, que tem os modelos de escrita que ele propõe são muito parecidos, né? Segundo a minha opinião. Não tem tantos estilos ali, escritores diferentes, né, nas descrições e tal, então pode um pouco viciar, né? Claro, assim, isso aqui é uma crítica bem secundária, a obra é excelente e é o melhor material que nós temos ali para ter de escrita, para quem já tem alguma habilidade, quer começar, é excelente, todo mundo, eu sempre indico para todo mundo. Só tem esses poréns aí que eu imagino na obra. Tá? Tem sempre o ponto que é o seguinte, né? Não, isso não é uma crítica à obra, é assim, uma consideração que tem que ser feita para uso. Para a gente aprimorar a escrita, a gente tem que já ir adquirindo um certo domínio da linguagem, né? Vamos dizer assim, de compreensão, né? De capacidade. Então, como a gente falou lá, se você ainda não está capaz de entender as relações entre as palavras numa frase de maneira bem clara, né? Usar o vocabulário de maneira mais precisa, os exercícios de redação, eles ficam bastante soltos, né? Então, eles têm que ser feitos na medida que você está adquirindo já bastante habilidade de compreensão, né? De entendimento, de domínio da língua mesmo, né? Perfeito, exatamente. Vou aproveitar aqui, ó, tem um pequeno jabá, né? O livro Nerd é excepcional, super barato pela qualidade de ensino, nem que eu cite, fique de olho no próximo lançamento. Tá? Então, esse foi o livro, o curso que nós lançamos, né, mês retrasado, e pretendemos aí em breve fazer uma nova edição, né? Então, aguardem aí. Acho que, pessoal, tem mais uma pergunta aqui sobre o latim. Né? Que o Neto perguntou o seguinte, aqui, deixa eu colocar do Neto, tá um pouco para cima. Tá. Aqui, ó. O Neto perguntou aqui. Quer que eu responda? Quer responder? Você que sabe. A primeira parte, assim, eu respondo a primeira, você responde a segunda. Assim. O que é importante do ensino de latim é o seguinte, inclusive nós falando de etimologia aqui, a língua portuguesa, ela surge da língua latina, ela é um derivado do latim. Ela é uma transformação do latim, né? E, então, não só uma série de palavras, mas a estrutura mesma da língua, ela está no latim. Então, de modo que quem estuda o latim, entende ali a estrutura do latim, entende também os mecanismos internos ali da língua portuguesa com mais clareza, maior clareza. Geralmente é isso que acontece. Né? Então, você adquire um senso mais profundo, mais distinto da língua portuguesa pelo estudo do latim. Tá? Então, é claro, assim, é discutível se é essencial o estudo do latim. Já foi essencial, assim, considerado essencial, nas escolas tinha, né? Até há poucas décadas as escolas brasileiras tinham estudo do latim, uma tradição assim de muitos e muitos séculos do Ocidente, e depois abandonou-se, né? Então há uma discussão se é essencial, se é impossível ou é muito pior aprender sem o latim. Mas o fato é que favorece, né? Quem estuda o latim vai ganhar bastante também no estudo da língua portuguesa, com certeza. E de outras línguas neolatinas também, tá? De quebra, o espanhol, o francês, o italiano, e assim por diante. Um outro ponto interessante, assim, apesar de existir diferenças formais, né, sintáticas, etc., morfológicas do latim para o português, o latim também tem uma outra vantagem, né? Eu não considero essencial para o domínio da língua portuguesa, tá? Mas ele tem uma vantagem muito evidente, que é a seguinte: a língua latina ela tem uma estrutura, uma exigência que, olha, se você consegue ler em latim, né, boas obras latinas com qualidade, o nível de atenção que aquilo exige e de conhecimentos, vamos dizer assim, da forma da língua latina, assim, se você consegue ler a partir daquelas estruturas, ler na língua portuguesa se torna muito mais, vamos dizer assim, muito mais fácil, muito mais você naturalmente adquire habilidades de compreensão da língua portuguesa. É uma coisa, ela faz isso mesmo. Assim, quem estudou latim por um tempo percebe isso, é muito evidente. Melhor método, eu não sei se tem melhor método, porque eu acho que tem métodos que se adaptam a certas personalidades, né? Eu já vi pessoas que estudaram, pegaram uma gramática e aprenderam. Eu vi pessoas que usaram um método natural. Tinha uma pessoa comentando aqui que acha meio bobinho. No começo, pode ser que às vezes os recursos que eles usam para executar esse método seja às vezes um pouco meio bobo, mas no começo ali especialmente. Mas a ideia geral do método eu acho muito boa,
E tem outros métodos, tem métodos que você usa a própria literatura latina, como se fosse justamente o método clássico, né? Você pegar as obras literárias e ir comentando os aspectos linguísticos dela, né? Então dá para fazer isso também. Então, eu acho que assim, não sei se não dá para falar que tem um melhor método, eu acho, né? Eu acho que depende da personalidade, né? Claro, tem métodos que são ruins em si mesmo, né? Mas nem vale a pena comentar esses métodos. Sim. Deixa eu ver, acho que é isso, né? Acho que Eu tá acho bom, que né? O é por pessoal aí. já deu uma acalmadinha. É. Acho que é isso. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Vai ficar gravada, tá? Então vocês podem ver depois. Se tem pessoal pedindo para deixar gravada para compartilhar, vai ficar gravada. Nós vamos divulgar essa aula. Isso. E a gente amanhã vai divulgar, vamos dizer assim, uma página com todas as informações de novo, né? Para vocês terem essas informações. E pensarem aí, refletirem, né, quem não comprou, né, ver se é interessante, né, e é isso. Então é isso, né, Fábio? Uma última pergunta que vale a pena aqui Ah, antes de despedir. Não, isso aqui não, isso aqui é um jabá. É a Gabriele Alves está perguntando se assim, quais são exclusivas para os pais, né, seus filhos podem acompanhar. Claro, não há prejuízo nenhum acompanhar, né? Inclusive, tem as aulas de leitura, lá, interpretação, são aulas, né, que os filhos podem acompanhar, mas o enfoque é os pais, né? Ali todo o princípio do curso é dar as indicações, as orientações para os pais fazerem esse processo de formação, de complementar a própria formação, para aí, né, estar mais capacitado, mais seguro para fazer a formação dos filhos. Tá? Então, esse é o enfoque do curso. Tá certo? perfeito. Bom, então aproveito também para dar meu tchau aí. Muito obrigado pela participação. Foi muito legal a aula, a conversa aqui depois. E nos vemos na próxima, então. Então é isso, pessoal. Obrigadão. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.